Como poderia um homem comum estar diante do próprio Deus, em todo o seu poder e glória, e sobreviver? Isaías viveu essa experiência inacreditável. Ele não apenas viu Deus, mas aceitou uma missão que mudaria o destino de seu povo e ecoaria através da história. Mas como isso pode acontecer? E o que essa visão extraordinária significou para Isaías e para nós hoje? Você vai entender adiante. Neste vídeo, você vai conhecer a história do profeta que desafiou reis, confrontou a idolatria e trouxe mensagens de esperança que ainda transformam vidas. Vamos explorar como suas visões revelaram um futuro glorioso, a promessa do Messias e o plano eterno de Deus para a humanidade. Fique até o final, porque a história de Isaías não é apenas um relato antigo. Ela fala de um Deus que age na história e que também quer transformar a sua vida hoje. Isaías viveu no reino de Judá durante o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Na época de Uzias, Judá experimentava grande prosperidade material. Cidades cresciam, a agricultura florescia e o exército estava bem treinado. Mas por trás dessa aparente estabilidade, havia um afastamento crescente de Deus. A idolatria era comum e a injustiça social prevalecia. Os ricos acumulavam terras, enquanto os pobres eram oprimidos. Esse era o cenário que moldou Isaías. Ele cresceu em Jerusalém, a capital espiritual e política de Judá. Desde jovem, Isaías observava como a religiosidade do povo se tornava superficial. Eles participavam de rituais, mas seus corações estavam longe de Deus. Essa hipocrisia o incomodava profundamente. Isaías sabia que algo precisava mudar, mas nunca imaginou que ele próprio seria o instrumento dessa transformação. Tudo mudou no ano da morte do rei Uzias. Isaías foi ao templo, como qualquer outro dia, mas dessa vez algo extraordinário aconteceu. Ele teve uma visão celestial que transformaria sua vida para sempre. No livro de Isaías, capítulo 6, ele descreve a cena com detalhes impressionantes. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Imagine a grandiosidade desse momento. O templo, que já era um lugar de reverência, foi tomado pela presença de Deus. Isaías viu serafins, criaturas celestiais com 6 asas, que voavam ao redor do trono e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O som era tão poderoso que os alicerces do templo tremiam, e a sala se enchia de fumaça. Isaías, diante de tamanha santidade, percebeu algo que muitos evitam reconhecer: sua própria indignidade. Ele exclamou: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse foi o momento em que Isaías se viu como ele realmente era: pecador e incapaz de estar diante de Deus. A santidade de Deus revelou a profundidade de sua necessidade de purificação. Mas Deus não deixou Isaías em desespero. Um dos serafins voou até o altar, pegou uma brasa viva e tocou os lábios de Isaías. O serafim disse: Veja, isto tocou os seus lábios. A sua culpa foi retirada e o seu pecado foi perdoado. Esse ato não era apenas simbólico, ele representava a graça e a purificação de Deus. Isaías, antes indigno, agora estava preparado para ouvir a voz do Senhor. E então ele ouviu uma pergunta que mudaria o rumo de sua vida: A quem enviarei? E quem irá por nós? Sem hesitar, Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me. Essa resposta marcou o início de sua missão como profeta. Ele sabia que a tarefa seria difícil, mas estava disposto a servir. Ele havia experimentado a santidade e o perdão de Deus, e isso lhe deu a coragem necessária para enfrentar qualquer desafio. Deus explicou a Isaías que sua missão não seria fácil. Ele deveria falar a um povo que ouviria, mas não entenderia, que veria, mas não perceberia. O coração do povo estava endurecido, e eles rejeitariam as mensagens de Isaías. Ainda assim, ele deveria perseverar. Isaías perguntou: Até quando, Senhor? E Deus respondeu que o julgamento viria. As cidades seriam devastadas e o povo seria levado ao exílio. Mas mesmo em meio à destruição haveria esperança. Um remanescente fiel seria preservado. Deus usou a imagem de um toco de árvore para ilustrar essa promessa. Mesmo após a árvore ser cortada,
o toco permaneceria, representando a continuidade do plano divino. A visão de Isaías não foi apenas um evento pessoal, ela simbolizava algo maior, a santidade de Deus e a necessidade de purificação do povo. Deus não queria apenas sacrifícios e rituais vazios, ele desejava corações transformados. A missão de Isaías era chamar o povo ao arrependimento e lembrá-los de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Essa visão também aponta para algo que viria séculos depois, a obra redentora de Cristo. Assim como Isaías foi purificado pela brasa viva, a humanidade seria purificada pelo sacrifício de Jesus. O chamado de Isaías nos ensina várias lições. Primeiro, nos mostra que ninguém é digno por si só de estar na presença de Deus. Todos somos pecadores, e é somente pela graça divina que podemos nos aproximar dele. Segundo, nos lembra que Deus capacita aqueles que ele chama. Isaías não era perfeito, mas foi purificado e enviado. Por fim, o chamado de Isaías nos desafia a responder como ele respondeu: Eis-me aqui, envia-me. Mesmo sabendo que a tarefa seria árdua, ele se dispôs a servir. O encontro de Isaías com Deus no templo foi mais do que uma visão, foi um chamado transformador. Ele viu a glória de Deus, reconheceu sua própria fraqueza, experimentou a graça divina e aceitou a missão de ser uma voz em meio à escuridão. Essa história, mesmo ocorrendo há milhares de anos, continua a nos inspirar hoje. Ela nos lembra da santidade de Deus, da profundidade de sua graça e do poder do sim diante de seu chamado. E é apenas o começo da jornada de Isaías, que enfrentaria reis, crises e desafios enormes, mas sempre sustentado pela visão daquele que está assentado em um alto e sublime trono. Após o chamado transformador no templo, Isaías iniciou sua missão como profeta de Deus em um momento de grande tensão espiritual, social e política. Sua tarefa não seria apenas confortar, mas, sobretudo, confrontar. Ele foi enviado para proclamar mensagens duras, que desafiariam o povo de Judá a abandonar a idolatria, corrigir injustiças sociais e confiar inteiramente no Senhor. Essas advertências seriam acompanhadas por profecias de julgamento iminente, caso o povo não se arrependesse. Isaías tinha plena consciência do estado espiritual decadente de Judá. Ele descreveu o povo como de lábios impuros, destacando não apenas a hipocrisia nos atos religiosos, mas também a corrupção presente em suas palavras e atitudes. Enquanto realizavam sacrifícios e festividades religiosas, suas vidas eram marcadas pela desobediência à lei de Deus. No início de seu livro, Isaías transmitiu uma forte repreensão divina. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Isaías 1:2. A comparação com filhos rebeldes ressaltava o nível de ingratidão do povo. Deus havia resgatado seus antepassados do Egito, guiado-os pelo deserto e os estabelecido na terra prometida. Mas agora eles se afastavam do verdadeiro Deus, preferindo ídolos feitos por mãos humanas. Dois dos pecados mais graves que Isaías denunciou foram a idolatria e a injustiça social. Ele observava que Judá havia se tornado uma terra cheia de ídolos, nos quais o povo depositava sua confiança. Isaías lamentava: a terra deles está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. A idolatria não era apenas uma traição espiritual, mas também uma expressão de autossuficiência e orgulho. O povo achava que poderia controlar seu destino sem a ajuda de Deus. Além disso, a injustiça social reinava. Os ricos exploravam os pobres, os líderes oprimiam os vulneráveis, e as viúvas e órfãos que deveriam ser protegidos eram ignorados. Isaías transmitiu a indignação de Deus. Ai de vocês que ajuntam casa a casa e anexam campo a campo, até que não haja mais espaço e vocês sejam os únicos moradores da terra. Esse acúmulo desenfreado de riquezas, enquanto os pobres sofriam, era uma afronta direta à justiça divina. Deus, que é justo, não toleraria tal comportamento. Isaías frequentemente usava imagens e parábolas para tornar suas mensagens mais claras. Uma de suas mais poderosas ilustrações foi a da vinha. Meu amado tinha uma vinha numa encosta fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas.
Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas amargas. Nesta parábola, Deus é o dono da vinha, e Judá é a vinha. Deus havia feito tudo por seu povo, escolhendo-o, guiando-o e cuidando dele, mas o resultado foi desastroso. Ao invés de justiça, Judá produziu opressão. Ao invés de retidão, derramamento de sangue. A mensagem de Isaías era clara. Deus julgaria sua vinha. Ele derrubaria suas cercas de proteção, permitindo que fosse destruída. Essa advertência antecipava o que viria anos mais tarde, quando Judá seria conquistada e seu povo levado ao exílio. Isaías não hesitou em anunciar que o julgamento divino estava próximo. Ele usou imagens fortes para descrever o que aconteceria caso o povo não se arrependesse. Cidades seriam destruídas, campos ficariam desolados, e o povo enfrentaria fome e guerra. Em Isaías 1:7-8, ele descreveu o estado de Judá como uma terra devastada. Sua terra está desolada, suas cidades foram destruídas pelo fogo. Os estrangeiros devoram sua lavoura na sua presença. Sua terra está devastada, como se tivesse sido derrubada por estranhos. Essas palavras não eram apenas um alerta, elas eram um apelo desesperado para que o povo se arrependesse e retornasse ao Senhor. Outro tema recorrente nas mensagens de Isaías era a confiança equivocada em alianças políticas. Judá enfrentava ameaças constantes de nações poderosas como a Assíria e o Egito. Em vez de confiar em Deus, os líderes de Judá frequentemente buscavam proteção em alianças militares com outras nações. Isaías advertiu repetidamente que tais alianças eram inúteis e até perigosas. Ele proclamou: "Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos, que colocam sua confiança na multidão de seus carros de guerra e na força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor." Essa confiança em poderes humanos, em vez de no poder divino, era vista como uma traição. Deus queria que Judá dependesse dele, e não de exércitos estrangeiros. Isaías enfrentou um desafio imenso. O povo de Judá era descrito como surdo e cego às mensagens de Deus. Apesar de suas advertências constantes, eles se recusavam a ouvir ou a mudar de comportamento. Deus havia avisado Isaías desde o início que sua missão seria difícil. Vai e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas nunca percebam. Isaías 6:9. Essa cegueira espiritual não era apenas uma escolha humana. Era também parte do julgamento de Deus. Ele permitiu que o coração do povo endurecesse como consequência de sua rebeldia persistente. Embora as mensagens de Isaías fossem repletas de advertências e descrições de julgamento, havia sempre um fio de esperança. Deus nunca abandonaria completamente seu povo. Isaías anunciou que, mesmo em meio à destruição, um remanescente fiel seria preservado. Assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando são derrubados, assim também o santo povo será um toco na terra. Isaías 6:13. Esse remanescente seria a base para a renovação futura de Judá e para a continuação do plano divino. Apesar das profecias de julgamento, Isaías também fez um apelo fervoroso para que o povo mudasse de vida. Ele clamou: "Lave-se, purifique-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, encorajem o oprimido. Defendam a causa do órfão e pleiteiem o caso da viúva." Esse chamado ao arrependimento era uma oportunidade para o povo evitar o julgamento e experimentar a restauração. Isaías foi mais do que um profeta de advertências. Ele foi um porta-voz da verdade divina em um tempo de trevas. Suas mensagens eram duras, mas necessárias, pois refletiam a santidade de Deus e seu desejo de que o povo retornasse a ele. Embora enfrentasse resistência, Isaías permaneceu fiel à sua missão. Ele sabia que Deus era justo em suas advertências e misericordioso em suas promessas de restauração. Isaías viveu em um período de intensas turbulências políticas e sociais, marcado pela ascensão e queda de reis e pela constante ameaça de nações poderosas. Como profeta de Deus, ele desempenhou um papel crucial, não apenas em aconselhar líderes, mas também em confrontá-los quando suas decisões iam contra os princípios divinos. Entre os reis com quem Isaías interagiu, destacam-se Acás e Ezequias, cujas histórias revelam lições profundas sobre fé, confiança e obediência.
O rei Acaz governou Judá em um dos períodos mais tensos da história do reino. Ele enfrentou uma grave ameaça externa, a aliança entre o reino de Israel, Efraim, e a Síria, que pretendia invadir Jerusalém. Acaz, tomado pelo medo, considerou buscar ajuda da poderosa Assíria em vez de confiar no Senhor. Foi nesse momento que Deus enviou Isaías para confrontar o rei e trazer uma mensagem de encorajamento e direção. Isaías encontrou Acaz próximo ao aqueduto da cidade e o exortou a manter a calma e confiar em Deus. Tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Não desanime por causa desses 2 tocos fumegantes de lenha. Isaías explicou que Deus não permitiria que a aliança entre Israel e a Síria prevalecesse. Ele até ofereceu a Acaz a oportunidade de pedir um sinal ao Senhor, como confirmação de sua promessa, mas o rei, em falsa humildade, recusou. Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Na realidade, Acaz já havia decidido ignorar o conselho de Isaías e buscar proteção da Assíria, confiando em alianças humanas em vez de no poder divino. A resposta de Isaías a essa recusa foi uma das profecias mais significativas de sua vida. Portanto, o próprio Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Essa profecia apontava para um evento futuro, o nascimento de Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Embora Acaz tenha rejeitado a ajuda divina, Isaías anunciou que Deus continuaria fiel ao seu plano de salvação para toda a humanidade. Em contraste com Acaz, o rei Ezequias foi um líder que buscou agradar ao Senhor, e sua relação com Isaías foi marcada por momentos de profunda fé e intervenção divina. Um dos episódios mais dramáticos do reinado de Ezequias foi a ameaça representada pela Assíria, uma superpotência militar que já havia destruído o reino do norte, Israel. O rei assírio Senaqueribe marchou contra Judá e sitiou Jerusalém. Ele enviou mensageiros para intimidar Ezequias e o povo, zombando de sua fé no Senhor e alegando que nenhum deus das outras nações havia sido capaz de resistir ao poder da Assíria. Ezequias, diante de uma situação aparentemente impossível, recorreu a Deus. Ele enviou mensageiros a Isaías pedindo oração e orientação. A resposta de Isaías foi clara e cheia de confiança. Assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Vou pôr nele um espírito tal que, quando ouvir certo relatório, voltará para sua própria terra, e ali farei com que ele seja morto à espada. Isaías 37, 6-7. Ezequias também buscou ao Senhor em oração no templo, colocando diante de Deus a carta de ameaça enviada por Senaqueribe. Sua oração foi uma demonstração de fé genuína. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, entronizado entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. A resposta divina veio através de Isaías. Deus declarou que Senaqueribe não entraria em Jerusalém e que ele mesmo defenderia a cidade. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e destruiu 185.000 soldados, forçando Senaqueribe a retornar à sua terra em derrota, onde foi assassinado por seus próprios filhos. Esse evento foi um dos maiores testemunhos do poder de Deus e da importância de confiar nele mesmo diante das maiores adversidades. Outro momento marcante na relação entre Isaías e Ezequias ocorreu quando o rei ficou gravemente doente. Isaías foi enviado a ele com uma mensagem dura. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, você não se recuperará. Diante dessa notícia, Ezequias orou fervorosamente, derramando lágrimas e clamando pela misericórdia de Deus. Antes mesmo que Isaías deixasse o palácio, Deus respondeu à oração de Ezequias, ordenando que o profeta retornasse ao rei com uma nova mensagem. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Como sinal de que cumpriria a sua promessa, Deus realizou um milagre impressionante. O relógio do sol retrocedeu 10 graus, algo que demonstrou seu controle absoluto sobre o tempo e a natureza. Esse episódio reforçou a importância da oração sincera e mostrou que Deus não apenas ouve, mas responde àqueles que colocam sua confiança nele. Embora Ezequias tenha sido um rei fiel em muitos aspectos, ele não era perfeito. Após sua recuperação milagrosa, ele cometeu um grave erro ao exibir todos os tesouros de seu palácio e templo para emissários da Babilônia.
Isaías confrontou Ezequias sobre esse ato imprudente e anunciou uma profecia que seria cumprida muitos anos depois. Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Dias virão em que tudo o que há em seu palácio será levado para a Babilônia. Nada será deixado. Isaías 39, 5-6. Essa profecia apontava para o exílio babilônico, um dos eventos mais traumáticos da história de Judá. Apesar de seus erros, a vida de Ezequias destaca a importância de buscar a Deus em momentos de crise e reconhecer que todas as bênçãos vêm dele. As interações de Isaías com os reis Acaz e Ezequias oferecem lições poderosas. Com Acaz, vemos as consequências de ignorar o conselho de Deus e confiar em alianças humanas. Já com Ezequias, aprendemos o valor da oração, da fé e da humildade diante de Deus, mesmo em tempos de grande adversidade. Isaías atuou não apenas como conselheiro espiritual, mas também como um exemplo de coragem ao confrontar líderes poderosos. Ele nunca hesitou em proclamar a verdade, mesmo quando era difícil ou impopular. A relação de Isaías com os reis de Judá revela a tensão constante entre confiar em Deus e ceder às soluções humanas. Suas palavras de advertência e encorajamento ainda ecoam hoje, lembrando-nos de que a verdadeira segurança não vem de alianças políticas, riquezas ou poder, mas da fé inabalável no Senhor. Isaías é muitas vezes chamado de o profeta messiânico, devido às inúmeras profecias que apontam para a vinda de um Salvador. Suas mensagens não eram apenas de julgamento, mas também de esperança e redenção. Isaías revelou visões grandiosas de um futuro glorioso, onde Deus restauraria seu povo e traria a salvação a todas as nações. Essas profecias não só confortaram o povo de Judá em tempos de crise, mas também se tornaram fundamentais na compreensão cristã do Messias. Uma das mais belas imagens messiânicas de Isaías está no capítulo 11, onde ele descreve a vinda de um líder justo que traria paz e restauração. Ele escreve: "Do tronco de Jessé sairá um ramo, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor." Jessé era o pai do rei Davi, e essa profecia aponta para um descendente de Davi que governaria com justiça e sabedoria. Este rei, cheio do Espírito Santo, traria um reino onde o lobo viveria com o cordeiro e o leopardo se deitaria ao lado do cabrito. Essa visão de paz é profundamente simbólica. Isaías descreve não apenas um governante, mas uma transformação completa da criação, onde a harmonia prevaleceria. Para os cristãos, essa profecia encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, o príncipe da paz que trará restauração definitiva ao mundo. Outra das mais conhecidas e poderosas profecias de Isaías está no capítulo 53, onde ele apresenta a figura do servo sofredor. Este é um dos textos mais impactantes das Escrituras, pois descreve um Salvador que sofreria pelos pecados do povo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 4-5. Essa profecia apresenta um contraste impressionante com a visão de um rei glorioso. Aqui, o Messias não é retratado como um conquistador poderoso, mas como um servo humilde que sofre e morre para redimir os pecados do mundo. Ele seria rejeitado, desprezado e levado como um cordeiro ao matadouro, mas seu sacrifício traria salvação. O impacto dessa profecia é imenso. Para os cristãos, ela aponta diretamente para a crucificação de Jesus, onde ele tomou sobre si os pecados da humanidade e trouxe reconciliação com Deus. Embora as profecias messiânicas sejam um destaque do livro de Isaías, suas mensagens de consolação também desempenham um papel crucial. Ele escreveu para um povo que enfrentaria o exílio na Babilônia, um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Em Isaías 40, ele começa com palavras que trazem esperança e conforto. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem com carinho a Jerusalém e anunciem que o tempo de sua dura servidão terminou, que a sua iniquidade foi perdoada.
Isaías lembra ao povo que, embora enfrentassem disciplina divina, Deus não os abandonaria. Ele os traria de volta à sua terra e restauraria sua dignidade. Essas palavras foram como um bálsamo para um povo aflito, assegurando-lhes que o amor de Deus era eterno e que ele cumpriria suas promessas de restauração. Uma das visões mais grandiosas de Isaías está no capítulo 65, onde ele descreve a criação de novos céus e uma nova terra. Vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, pois vou criar Jerusalém para deleite e o seu povo para alegria. Essa visão transcende a restauração física de Jerusalém e aponta para um futuro eterno. Isaías descreve um mundo onde não haverá mais tristeza, choro ou morte. É um lugar de alegria permanente, onde Deus habitará com seu povo. Essa profecia de um novo céu e uma nova terra ecoa no livro do Apocalipse, mostrando que o plano de Deus para a redenção do mundo é abrangente e eterno. Isaías também apresenta Deus como um pastor amoroso que cuida de seu povo. Em Isaías 40:11, ele escreve: Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Essa imagem transmite ternura e cuidado. Apesar do julgamento, Deus é compassivo e deseja restaurar seu povo. Ele não é apenas o Deus da justiça, mas também o Deus do consolo e da proximidade. Além disso, Isaías 43 traz palavras profundamente reconfortantes para aqueles que enfrentam provações. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Essas promessas de proteção divina não eram apenas para o povo de Judá, mas continuam a inspirar crentes ao longo dos séculos. Isaías também destacou que o plano de Deus não se limitava a Judá. Ele proclamou que o Messias seria uma luz para todas as nações. Eu farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Essa visão universal é extraordinária, pois demonstra que o propósito de Deus é redimir toda a humanidade. Essa ideia é concretizada no ministério de Jesus, que trouxe salvação tanto para judeus quanto para gentios. Em meio a essas profecias, Isaías também fazia apelos diretos ao arrependimento. Ele exortava o povo a abandonar seus pecados e experimentar o perdão divino. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Essa promessa de perdão era um convite para que o povo retornasse ao Senhor e participasse de sua restauração. As profecias messiânicas e as mensagens de consolação de Isaías revelam um Deus que é tanto justo quanto misericordioso. Ele anuncia julgamento, mas também oferece esperança. Ele promete restauração não apenas para Judá, mas para toda a criação. Isaías apontou para um Salvador que traria paz, justiça e redenção. Ele revelou o coração de Deus, que deseja reconciliar o mundo consigo mesmo. Essa visão gloriosa de um futuro eterno continua a inspirar milhões de pessoas, reafirmando que, independentemente das dificuldades do presente, Deus está trabalhando para trazer a renovação completa. O profeta Isaías deixou um legado que transcende o tempo. Suas palavras, escritas há milhares de anos, continuam ressoando e inspirando pessoas ao redor do mundo. Ele não foi apenas um mensageiro para o povo de Judá. Foi uma voz que ecoou verdades eternas sobre a santidade de Deus, a necessidade de arrependimento e a esperança de redenção. Isaías enfrentou grandes desafios ao longo de sua missão. Ele viveu em um tempo em que os líderes e o povo preferiam ouvir falsas promessas de segurança e prosperidade a encarar a verdade. Apesar disso, Isaías permaneceu fiel ao chamado divino. Ele proclamou mensagens de julgamento e esperança, mesmo sabendo que muitos rejeitariam suas palavras. Essa perseverança nos ensina a importância de sermos fiéis ao que acreditamos, mesmo quando enfrentamos resistência. Isaías nos mostra que obedecer a Deus não é uma tarefa fácil, mas é recompensadora, pois nos coloca no centro do plano divino. As profecias de Isaías sobre o Messias são um dos aspectos mais marcantes de seu legado. Ele revelou não apenas o caráter justo e pacífico do rei vindouro, mas também o sofrimento que ele enfrentaria para redimir a humanidade. A figura do servo sofredor
descrita em Isaías 53, é considerada uma das mais claras prefigurações de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Para os cristãos, essas profecias reforçam a confiança na soberania de Deus e na certeza de que Ele cumpre suas promessas. O Messias anunciado por Isaías é o centro da fé cristã, uma esperança que transcende as adversidades da vida. Outro aspecto extraordinário do legado de Isaías é sua visão universal. Ele não falava apenas para Judá, mas para todas as nações. Suas profecias revelam um Deus que deseja reconciliar toda a humanidade consigo mesmo, trazendo salvação, justiça e paz. Isaías também apresentou uma visão de renovação completa, com a criação de novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Essa promessa final de restauração completa continua sendo uma fonte de consolo e esperança para pessoas de todas as épocas. A história de Isaías não é apenas um relato do passado, ela tem lições profundas para os dias de hoje. Vivemos em um mundo que, assim como Judá, enfrenta crises morais, espirituais e sociais. A mensagem de Isaías nos desafia a buscar a Deus com sinceridade, a cuidar dos oprimidos e a viver com integridade. Isaías também nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza, podemos confiar que Deus está no controle. Suas palavras nos chamam a perseverar na fé e a esperar pelo cumprimento das promessas divinas. Isaías foi mais do que um profeta. Ele foi um visionário que apontou para a santidade de Deus e para o plano eterno de redenção. Seu legado é uma lembrança poderosa de que, mesmo em meio às trevas, há luz. Deus não apenas julga, mas também restaura, e suas promessas de salvação são para todos que confiam nele. A mensagem de Isaías continua a transformar vidas, chamando-nos a viver com fé, coragem e esperança.